Boa noite, Curitiba. Está no ar o programa Debate Aberto. Meu nome é Bernardo Duarte e desde já eu agradeço pela sua audiência. O entrevistado de hoje já foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, 3 vezes governador do estado e hoje exerce o seu segundo mandato como senador da República Federativa do Brasil. O entrevistado de hoje é o senador Roberto Requião de Mello e Silva. Senador, seja bem-vindo ao programa Debate Aberto. Vamos ao debate. Vamos lá. Senador, por que o senhor quer voltar a ser governador do estado do Paraná? Por obrigação, por dever, por consciência da minha responsabilidade como cidadão. Tudo que eu avancei na política foi pelo meu partido, o PMDB, e pelo Paraná. Comecei com Curitiba, depois com o Paraná inteiro. E de repente eu dou uma olhada para o estado e vejo que nós estamos sem gestão, sem governo. Estão predando o Estado, entregando para grupos privados que financiam campanhas empresas públicas, como a Sanepar, a Copel, sobem tarifas, aumenta o lucro do setor privado, não existe investimento. Tentaram leiloar outro dia florestas do Paraná. Eu entrei com uma ação popular na Justiça e consegui interromper isso. Os carros da polícia não têm combustível, os professores entram em greve porque não recebem salários. Sobe tarifa de água, de luz, tarifaço do Detran, não há investimento em escolas, hospitais fechados. Nós construímos 44 hospitais no Paraná e eles estão praticamente fechados. O de Ponta Grossa, com cerca de 180, 190 leitos, tem 12 leitos funcionando. Está uma bagunça enorme, não há gestão. É um grupo inexperiente, incompetente, que nos causou um atraso de 4 anos. Então, nós precisamos pôr ordem na casa. E eu consegui, com o PMDB, uma equipe experiente e competente, dar um jeito na bagunça do Jaime Lerner. Eu acho que nós podemos fazer a mesma coisa agora com o Beto Richa e o Castaniguchi. Esse Castaniguchi, que, aliás, era o mesmo secretário de Planejamento do Jaime Lerner. Por obrigação, eu sou candidato. Por respeito ao Estado. E, senador, nós sabemos que existe um entrave político dentro do PMDB aqui do Paraná e nós temos uma convenção no dia 20 de junho agora. Qual que é a expectativa do senhor para essa convenção do dia 20 de junho? Não é um entrave político. Pessoas ligadas ao governo do Estado, que se associaram ao Beto Richa, que estão dando na Assembleia suporte a esse governo paralisado, querem comprar o PMDB para o Richa vender o Paraná. Mas quem vai decidir a convenção é a base, são os convencionais. É o PMDB velho de guerra que eu acredito que exista. 85% dos nossos companheiros querem candidatura própria. E esse pessoal que pensava que ia comprar o partido terá uma surpresa triste para eles, alegre para o Estado na convenção. Requião, eu justamente nesse ponto da convenção e desse pessoal do PMDB que o senhor, que todos nós sabemos que estão alinhados com o governador Beto Richa, eu queria saber qual que é o sentimento do senhor a respeito de alguns deputados que foram grandes aliados do senhor no governo do senhor e hoje estão com o Beto Richa. Qual que é a opinião do senhor? Eu descobri que eles não eram meus aliados, eles eram aliados do governo, de qualquer governo. Eles querem manter o emprego, eles querem a reeleição, eles querem os carguinhos em comissão, eles querem manipular os favores. Há uma ausência de espírito público no comportamento desses velhos companheiros que se desviaram do caminho da mudança, da transformação, do desenvolvimento do Estado. Raiva? Não tenho. Tristeza? Sem dúvida. O senhor, na opinião do senhor, o que o Paraná precisa? Precisa de governo, precisa de gestão. Na saúde, na educação, na segurança pública. Governo, gente competente, que entenda de administração pública. Nós estamos jogados ao léu, nós estamos à matroca, num mar sem vento. Está muito ruim a situação do Paraná hoje, por incompetência absoluta dessa gente e irresponsabilidade da Assembleia Legislativa. Pensam no emprego, não pensam no Paraná. O emprego deles, diga-se de passagem. O governador Beto Richa tem declarado nas entrevistas dele de que o senhor criava cavalos lá na Granja do Canguiri, tomava vinhos caros.
Qual que é a resposta que o senhor tem para essas acusações do governador? Eu não vou responder molecagem do Beto Richa. Fizeram uma entrevista com ele de manhã na Banda B e ele disse essas bobagens. Ele não está acostumado a levantar de manhã. Ele não consegue pensar bem de manhã. Ele acorda depois das 11 horas. Dizem que ele só acorda cedo no dia da depilação, porque bronzeamento com lâmpada artificial ele faz à tarde. Disse uma porção de bobagens na falta de ter um programa de governo para apresentar e realizações. O PMDB tinha 298 programas de governo. Eu não conheço nenhum do Beto Bronzeado. Senador, segurança pública. Queria saber qual que é a sua avaliação da atual política de segurança pública do governo do Estado. Bom, não há política de segurança pública. Os carros da polícia não têm gasolina, os policiais não têm comida no quartel, os uniformes não são trocados. Existem compras de automóveis que parece que sequer são pagas. Polícia é um programa que tem que ter atenção completa do governo. Na nossa época, nós contratamos 10 mil policiais, entre civis, militares e o pessoal de apoio. Nós compramos uma quantidade incrível de automóveis, mudamos o armamento da polícia, estimulamos os soldados a terem cursos universitários, cursos de direitos humanos eram ministrados. A polícia precisa ser preparada, ela precisa conhecer o direito do cidadão também para poder funcionar em sintonia com a comunidade. E de preferência os policiais, além dos bons salários, devem ter nível universitário. E eles devem ter dentro da polícia, os militares, por exemplo, a possibilidade de crescerem, de não serem como num formigueiro soldados a vida inteira. Eles têm que ter possibilidade de ascender na hierarquia. E um policial que estuda, que é inteligente, deve ter a possibilidade concreta de vir a ser até comandante da Polícia Militar. O Beto Richa acabou com isso tudo, diz que não quer policial ilustrado, inteligente e com bom nível de escolaridade, porque atrapalha o seu governo. É evidente, um governo de playboys não pode conviver com pessoas inteligentes. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais debate aberto, hoje com a ilustre presença do senador Roberto Requião. Palladium, completa a sua vida. Voltamos com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o senador Roberto Requião. Senador, gostaria de perguntar para você agora a respeito do Plano Nacional. No Plano Nacional nós temos a candidatura da presidente Dilma Rousseff à reeleição com o Michel Temer, o vice-presidente, que é do partido do senhor. O senhor vai apoiar a candidatura da presidente Dilma Rousseff? Eu sou um crítico da presidente Dilma Rousseff. Ela tem feito acertos e tem cometido erros. E eu, como senador do Paraná, tenho compromisso com o eleitorado e com o interesse popular, tenho feito críticas pesadas quando acho que ela está errando. Nós estamos fracassando no crescimento industrial, que é o que dá emprego e bons salários para o nosso povo. Eu acho que há uma certa subordinação do governo ao interesse do grande capital, do capital vadio. Aquele capital que não produz um botão, um sapato, a peça de uma máquina, que não instala uma fábrica, não dá emprego e vive da usura. Aquele capital descrito pela Bíblia, Mamon, e não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E meu telefone está atrapalhando um pouco a nossa entrevista. Não tem problema. Mas eu já dou um jeito nele. Aí, não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode servir a dois senhores, ao dinheiro e ao Senhor. Não se pode servir ao povo e ao capital que vive da usura, das bolsas de valores, da ciranda financeira. Eu acho que o capital tem dominado um pouco o governo da tia Dilma. Mas os seus adversários têm proposto para o nosso país a política neoliberal. E eu, que sou presidente do Parlasul, sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico
do Parlamento Europeu Latino-Americano, tenho andado pelo mundo, tenho discutido a política global na Suécia, na Grécia, na Itália, na Polônia e no Uruguai, com os nossos vizinhos latino-americanos. Chego à conclusão lógica que o neoliberalismo só beneficia o capital. Veja o que esta política de redução de salário, de corte de despesas de educação, de saúde, fez com a Grécia, com a Espanha, que está com desemprego de 28,7%, com a Itália, com Portugal. O capital sobrevivendo, mandando e o povo pagando contas de um banquete do qual ele nunca participou. Então, o neoliberalismo não serve. Eu ficarei nesta eleição com a política de aumento do salário mínimo, com a política que não se conforma em ver um mundo comandado por um hegemon, por um único país. Nós precisamos ter uma multipolaridade de comandos no planeta. O Brasil tem que crescer industrialmente e participar soberanamente desse processo, não pode ser subjugado, não pode ter o seu desenvolvimento interrompido por interesses das potências hegemônicas. E o Beto Richa aqui representa isso, o neoliberalismo. E a nível nacional, quem representa isso é o Eduardo Campos e o Aécio Neves. Então você vê que eu, que sou um crítico da política do governo federal, eu não votarei exatamente a favor da Dilma, mas a favor das políticas populares que sustentam o salário e o emprego dos brasileiros. O que a Espanha está passando, eu não quero para o meu país. Senador, o Paraná tem sido realmente preterido pelo governo federal naquilo que diz respeito ao envio de recursos? Não. O Beto Richa diz que não consegue empréstimos, mas ele tem 600 milhões gastos em publicidade. Ele tem mais de 100, 120 milhões de cargos em comissão, dos aspones, os famosos assessores de porra nenhuma, que são nomeados sem concurso público e ficam à disposição dos políticos dos partidos. São cerca de 8 mil no Estado. Criou mais ainda, com salários incríveis, subiu o salário dessa gente toda. Ele não paga fornecedores, ele não paga os fornecedores do leite das crianças, ele está devendo salário para os professores e quer empréstimo. Sobe a tarifa de água, sobe a tarifa de energia, dá o tarifaço do Detran e quer empréstimo. Vai pagar como se ele não administra o Paraná com competência, se ele não equilibra nossas contas? Ele quer um empréstimo de véspera de eleição para distribuir dinheiro na campanha e depois vamos pagar isso com aumento de impostos, de tarifa. Então o governo federal está certo quando diz: arrume a casa, corte as despesas em publicidade, acabe com essa folia de 120 milhões de salário de cargos comissionados de aspones todo mês. Todos os estados brasileiros precisam de empréstimo e o Paraná não é exceção. Mas empréstimo para investir em infraestrutura, não é empréstimo para pagar salário. O salário tem que ser pago com os recursos do Estado. Se o Estado não tem recursos para pagar o funcionalismo, ele que reduza o número de comissionados, como é que nós vamos resolver isso? Aumentando imposto no lombo do povo? Então o governo federal está certo e o Beto está errado. Senador, um dos motes da campanha em 2006, mais precisamente do segundo turno, era a questão do pedágio. Por que o pedágio não conseguiu acabar nem abaixar? Porque a justiça brasileira é muito lenta. Eu entrei com inúmeras ações em juízo. Eu esperava que elas fossem julgadas. Mas nós temos 1000 recursos, dos quais se vale os advogados para retardar os julgamentos. Mas as ações, mais cedo ou mais tarde, seriam julgadas. Não foi no período em que eu fui governador, para minha tristeza. Daí o Beto assume. Mas ele recebeu, segundo o Ministério Público Federal, 3 milhões de reais dos empresários do transporte. E o que faz logo que toma posse? Bom, ele retirou de juízo as ações que o nosso governo tinha entrado e queriam ou baixar ou acabar com a exploração do pedágio no Paraná, que tem as tarifas mais altas do Brasil. Como é que a gente pode classificar esse tipo de comportamento? Financiado por um grupo econômico e retira as ações que conteriam a exploração que o grupo econômico submetia o pedágio no Paraná. Minha gente, é esse o problema básico. O Beto é o governador dos financiadores da sua campanha.
não é o governador do povo do Paraná. Por isso que ele não faz nada. Ele está privatizando a Sanepar, que não investe mais nada. Ele quebrou a Copel, que era a empresa que eu havia recuperado. Falta de gestão, falta de inteligência administrativa, experiência e competência. Esse governo foi um fracasso. E esse fracasso é muito ruim para o Paraná, para o nosso povo, para os nossos trabalhadores. Daí que eu saí da tranquilidade do Senado e disse ao PMDB que eu registrava a minha candidatura e que estava disposto a vir trabalhar como eu fazia, levantando 5 horas da manhã, trabalhando 12, 14 horas por dia, com um grupo de pessoas experientes para pôr a nossa casa em ordem. Estamos sem governo e isto é ruim para todos nós. Agora, em outubro, nós vamos resolver esse problema, porque em outubro acaba esse governo do Carlos Alberto Richa, do Cássio Taniguchi e dos empreiteiros e financiadores de campanha. O Paraná, creio eu, voltará a ser governado pelo seu povo, por um governo que tenha compromisso com a nossa gente. Assim eu espero. Para isso eu me dispus a participar desse processo eleitoral, internamente e depois no pleito estadual. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com mais senador Roberto Requião aqui no programa Debate Aberto da TV Comunitária. Palladium, completa a sua vida. Olá, estamos de volta com o programa Debate Aberto. O entrevistado de hoje é o senador Roberto Requião. Senador, Copa do Mundo. Qual que é a opinião do senhor a respeito da realização da Copa do Mundo no Brasil? Gosto de futebol. Sou brasileiro, minha gente. Nós gostamos de futebol. Mas a Copa do Mundo hoje é um negócio. A FIFA é uma empresa privada. A Copa do Mundo é sustentada por interesses econômicos. Vendedores de alimentos, vendedores de artigos esportivos, vendedores de aparelhos eletrônicos se valem da Copa para colocar os seus produtos no mercado mundial. Então, a Copa devia ser financiada integralmente pelos interesses econômicos que, com ela, faturam. Inclusive os grandes canais de televisão que aumentam a sua audiência e vendem os seus espaços. Gosto de futebol como todo brasileiro, mas eu não entendo que a Copa seja feita com dinheiro que falta nos hospitais, nas escolas, nas estradas, na infraestrutura, nos salários do povo, no policiamento e na segurança. Isto não tem cabimento. E eles tomaram conta do Brasil. Aqui, em Curitiba, por exemplo, estão pedindo para o pessoal que mora ali perto do estádio do Atlético, feito com dinheiro do estado do Paraná, que se cadastre, senão não pode entrar e sair das suas casas durante a Copa. Um pipoqueiro não pode vender a sua pipoca, porque terão marcas de pipocas internacionais dominando o mercado. Não pode um pasteleiro vender o seu pastel. Uma cozinheira não pode vender a sua empada. Transformaram isso num enclave no Brasil, dominando e passando por cima da nossa legislação para ganhar dinheiro. Isto não tem cabimento. Mas eu não sou partidário dessa história, não vai ter Copa, não. Eu acho que temos que fazer a crítica, e fizemos até agora. Vamos deixar, nesse momento, a crítica para depois da Copa. Que seja ácida, pesada, profunda, radical. Mas agora vem estrangeiros aqui. E eles vêm para a nossa casa. Eles não têm nada a ver com as bobagens que nós fizemos. E quando alguém visita a nossa casa, tem que ser bem recebido e bem tratado. Vamos parar com a folia e vamos fazer a crítica ao que aconteceu depois da Copa terminar. Receber bem as visitas, né, senador? Como a gente recebe na nossa casa uma pessoa que nos visita. Senador, nos 3 mandatos do senhor como governador do estado do Paraná, na opinião do senhor, qual foi a maior realização do governador Roberto Requião? 298 programas.
Pergunta aos professores qual foi a maior realização, o apoio que nós demos às universidades públicas e às escolas regulares do Estado. Internet em todas as escolas, televisores apoiando o trabalho do professor em todas as salas de aula, um portal apoiando os professores com informações sobre todas as matérias, uma televisão especial, a televisão Paulo Freire, dedicada ao reforço dos professores, a formação continuada dos professores, as escolas construídas, os 44 hospitais, a eliminação do imposto estadual de forma absoluta dos microcomerciantes, a redução do imposto dos pequenos comerciantes para cerca de 2% em média, a redução do imposto do comércio interno do Paraná para impedir que ficasse mais interessante comprar fora do Estado, prejudicando a nossa produção e a nossa gente. O programa de irrigação noturna, o programa do trator solidário, os ônibus escolares, 1.200, 1.300, para apoiar a ida e a vinda das crianças para as escolas, doados aos municípios pelo Estado do Paraná. Minha gente, nós fizemos um governaço, foram 298 programas, bibliotecas nos municípios, clínicas da mulher e da criança para derrubar a mortalidade materna e infantil. Olha, o que foi bom no nosso governo é que tinha gestão. Nós trabalhávamos duro e interessados em cada um dos problemas que surgiam para a população. Isto acabou. Beto Richa, preocupado com a roupa de grife, com o seu bronzeado, dizem, ironicamente, no interior, ele só levanta cedo quando é dia de depilação. Mas bronzeado ele faz depois do almoço. Minha gente, não há um interesse real pela administração pública. Eles estão fazendo negócios com o pedágio, receberam dinheiro do pedágio para a eleição, estão fazendo negócios com financiadores de campanha e, no lombo da gente, tarifaço na Copel, tarifaço na Sanepar, tarifaço no Detran, ausência absoluta de gestão. Os professores não recebem salários que lhes é devido. Não tem comida nos refeitórios da Polícia Militar. Os policiais estão empurrando carros na rua e estão atendendo ocorrências a pé. E outro dia, um gaiato desses que mandam no governo disse que a gente estava entendendo errado esse problema de policial empurrando automóvel e carro parado, que era um programa de ginástica do PSDB para a Polícia Civil e Militar. Estão brincando com a gente. Não há governo no Paraná. E nós tínhamos, fundamentalmente, governo, gestão e preocupação com a população. Ganhando a convenção do PMDB, quem o senhor gostaria de ter como vice na chapa do PMDB para o governo do Estado? Uma pessoa que tivesse condição de governar o Estado também, sem acordos partidários de colocar pessoas desqualificadas. O princípio tem que ser do mérito, da competência e da capacidade, para poder colaborar no processo de organização da administração pública do Paraná. Este é o ideal. É assim que deve ser. Senador Roberto Requião, muito obrigado pela participação no meu programa. Eu me sinto muito honrado com a presença do senhor aqui. Sou um jovem comunicador, mas fico muito feliz de ter recebido um político do gabarito do senhor, com a história do senhor, aqui nos estúdios da Uninter. Eu fico satisfeito. Vocês me abriram esse espaço. Você sabe que eu tenho uma dificuldade enorme de espaço nas televisões pagas. Eu fiz um bom governo, entre outras coisas, e talvez principalmente, por ter cortado aquela despesa maluca com publicidade. O Lerner gastou, em números corrigidos, para hoje, 2,5 bilhões. E, segundo o André Vargas, do PT, que ia ser o candidato ao Senado na chapa da Glaze, o Beto Richa tem 600 milhões de gastos em publicidade nessas vésperas da eleição. Eu cortei isso e transformei isso em hospitais, em escolas, em gestão, em gasolina no tanque da polícia. Obrigado pela oportunidade e eu fico satisfeito. Talvez o telespectador não saiba que nós estamos gravando no estúdio do Pickler, que é o homem do ensino à distância no Paraná e no Brasil. E o Pickler disse que já conversou com extraterrestres. E eu fico imaginando se de repente nesse estúdio não me aparece aí um personagem de Marte e da Lua para bater um papo com a gente. Tá ok. Esse é o senador Roberto Requião e esse foi o programa Debate Aberto aqui na TV Comunitária de Curitiba. Muito obrigado pela sua audiência e até terça-feira que vem
às 11 horas da noite, aqui na CWB TV. Muito obrigado. Eu acho que, no fim de tudo, quem veio da Lua mesmo foi esse Beto Richa, que não está governando o Paraná. Obrigado pelo espaço.